Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Jorge Silva e estarei iniciando esse projeto para falar sobre relacionamentos e desenvolvimento pessoal em todas as áreas das nossas vidas. O primeiro tópico que eu quero abordar aqui hoje é o fim de um relacionamento e a impermanência das coisas. O que a gente precisa entender sobre a impermanência das coisas? Toda vez que nós entramos em um trabalho e pensamos que esse trabalho é para sempre, toda vez que nós entramos em um relacionamento e pensamos que esse relacionamento é para sempre, quando você perde esse trabalho ou essa pessoa que estava ao seu lado, você entra em desespero e não sabe o que fazer porque você não compreendeu a impermanência das coisas. Você, como homem, tem que entender que você vai passar por processo de separações, você vai ser mandado embora do trabalho que você achou que duraria para sempre, e tudo isso faz parte da natureza humana. Lembrando que milhares e milhares e milhões de outros homens já passaram por isso. O que diferencia um homem do outro é a forma que você vai reagir a isso. Mas para que você reaja de forma inteligente, usando a sua sabedoria, usando a sua razão, que é o seu maior poder, você precisa entender sobre a impermanência das coisas. Lembrando que quando você termina um relacionamento, a primeira coisa que você quer fazer, quando a outra pessoa resolve cessar esse relacionamento com você, é ir atrás dela, mandar mensagem, querer saber o que ela está fazendo. Mas isso, cara, não é benéfico para você. Se uma pessoa chega para você e fala, cara, eu quero terminar esse relacionamento com você, você precisa respeitar o outro lado, porque a outra pessoa não é obrigado a conviver conosco, porque nós temos o livre-arbítrio. E quando nós temos o livre-arbítrio, a gente pode fazer escolhas. E a escolha da outra pessoa não está sob seu poder. E tudo que não está sob seu poder, você não pode controlar. Lembrando que quando você termina um relacionamento, você vai passar por um processo de luto, e esse processo de luto, que é aquele processo onde você olha lá fora, o sol está quente, mas para você está tudo nublado, você não vê sentido na sua vida, você não sabe o que fazer depois que a outra pessoa foi embora. E esse processo é necessário para um homem, para que ele ganhe conhecimento, para que ele amadureça, para que ele entenda a impermanência das coisas, que é o que todos nós precisamos entender para poder passar pelas adversidades da vida, onde nem eu nem você estamos livres de passar por essas coisas. Quando você termina um relacionamento, você precisa entender que acabou. Eu terminei esse relacionamento, acabou. Daqui para frente sou eu. E essa fase de luto é uma fase que corrói o teu peito. Essa fase ela é bem complexa porque muita gente não sabe lidar com ela e muitas das vezes vai procurar dopamina barata, que é o álcool, as drogas, balada, bebida desenfreada. Então, assim, eu aconselho a você não fazer isso e procurar dopamina real, que é a academia, a corrida, que são coisas que vão agregar valor na tua vida. Ou seja, você terminou um relacionamento, você vai utilizar aquela dor do fim do relacionamento para poder se levantar e se tornar mais sábio, mais inteligente, mais forte fisicamente, mentalmente. Você vai focar mais nas outras áreas da sua vida que você não conseguia focar quando você estava dentro desse relacionamento, porque você precisava dar atenção demais a esse relacionamento e você acabou esquecendo que você é um ser humano e você precisa progredir na vida, você veio para constante evolução. E quando você termina esse relacionamento, você não consegue enxergar isso porque você está passando por aquele processo de luto, que é um processo muito doloroso, e você não vê outras possibilidades, que são você conhecer novos lugares, você se desenvolver como pessoa, você se autoconhecer para saber que a vida é feita de diversas possibilidades e o fim de um relacionamento não te impossibilita de nada disso. Só que quando você está nesse processo de luto, você não consegue enxergar a luz no fim do túnel e é por isso que eu estou aqui para auxiliá-lo nesse processo tão doloroso e longo que é o processo de luto. Tem pessoas que superam com mais facilidade e tem pessoas que superam com menos facilidade, levando anos para poder superar o fim de um relacionamento. E com isso, se você não procurar uma ajuda externa, que é um psicólogo ou muitas das vezes um psiquiatra que vai te indicar as coisas certas e necessárias para que você passe por esse processo, se você não estiver conseguindo passar por conta própria, você precisa sim de ajuda, você precisa dar o braço a torcer, porque esse processo de fim de relacionamento, ele parece simples, mas ele não é. Tem pessoas que eu posso afirmar para você que estão nos botecos, viraram moradores de rua, se tornaram pessoas agressivas, entraram até por um mundo errado por conta de fim de relacionamento, não saber lidar com aquilo. Mas nós não, nós estamos aqui para evoluir e eu estou aqui para auxiliá-lo nessa evolução, porque um homem veio para essa terra para enfrentar essas adversidades, o fim de um relacionamento, a perda de um ente querido que ele amava muito, a perda daquele trabalho que você, cara, eu vou me aposentar nesse trabalho, que esse trabalho é dos meus sonhos. Só que do dia para a noite o seu chefe acorda
vê que você não é mais viável para aquela empresa e te manda embora. E tudo isso que eu falei aqui faz parte da natureza humana e todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Só que a gente precisa, como eu falei no começo do vídeo, entender a impermanência das coisas e entender que o universo está em constante mudança. Todas essas coisas não estão sob seu controle. Quando uma coisa foge do seu controle, não pode se deixar bater por ela porque são escolhas externas. E quando são escolhas externas, você precisa analisar com frieza e entender, cara, eu não controlo a outra pessoa. A outra pessoa decidiu ir embora da minha vida e eu preciso respeitá-la. Mas eu controlo a forma que eu vou reagir a esse fim de relacionamento. Opa, eu posso ir pro bar, pro boteco, encher a cara, eu posso me tornar mais um cachaceiro, ou eu posso focar em mim mesmo, dedicar esse tempo que eu tenho agora para mim, para me desenvolver como pessoa, ou seja, em todas as áreas da sua vida, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. As adversidades veio para te fortalecer e não para te derrubar, como na maioria dos casos as pessoas pensam, cara, essa situação veio para me derrubar, para me jogar no fundo do poço. Não. Pelo contrário, essa situação veio para te ensinar e para te tornar mais forte, para que você passe por isso lá na frente, mais calejado, e você saiba lidar com tudo isso. Você precisa entender que o fim de um relacionamento ele é tão comum que todo ser humano que habita essa terra vai passar ou já passou por um fim de um relacionamento, a não ser pessoas que já foram embora dessa terra quando eram muito novos. Mas essas pessoas não contam. Estou falando um ser humano que se formou, que vai crescer. Então essa área da sua vida, essa área de relacionamentos, precisa ser compreendida com mais clareza para que você possa entender que esse relacionamento que você tá hoje, ele é impermanente, cara. Ah, não, mas se eu envelhecer com a pessoa uma hora, a morte vai levá-la de você. Não tem como, a doença, ou seja, uma escolha dela, cara, eu quero ir embora, não tô feliz mais dentro desse relacionamento. Você precisa aceitar isso com clareza e entender que você não controla o outro. Você só controla as suas ações, a forma que você vai reagir àquilo. O outro, ele tem o direito de fazer essa escolha, independente do que você sente por ele ou não. Ah, mas eu amo ela, não podia ir embora da minha vida. Ela pode, cara. Infelizmente, ela pode ir embora da sua vida sim, porque ela já não te ama mais, ela não tá feliz mais dentro desse relacionamento. Então, o que você sente ou não, já não importa mais. O que você precisa fazer é saber lidar com esse acontecimento com clareza e resiliência para que você possa sair dele de cabeça erguida. E nos dias atuais eu vejo muitos homens, cara, que estão perdidos. Ou seja, os caras terminam um relacionamento, vai atrás da mulher, vai ver se ela tá com outro cara. Cara, só que a mulher terminou com você, ela tem outro cara. A realidade é essa, na maioria das vezes, 95% dos casos. Então, quando você vai atrás daquilo ali, para poder se ferir ainda mais, você acaba trazendo dor para você mesmo, coisa que não é benéfica. Você terminou o relacionamento, a primeira coisa que você precisa fazer é cortar o vínculo com essa pessoa. Cortei o vínculo, acabou. Segunda coisa é focar em você mesmo e entender que você vai precisar passar por esse processo de luto, que é péssimo, é um péssimo negócio, que dói, que é aquele processo que você tem vontade de ir atrás de outra pessoa, você precisa ter um autocontrole para que você não vá, porque se você for, você vai passar vergonha, é aquela velha história, pô, tô correndo atrás do meu ex e meu ex não tá nem aí para mim. Você precisa entender o porquê que você não pode ir atrás da outra pessoa quando ela deixou bem claro que não te quer mais na vida dela. Se ela deixou claro para você, eu não te quero mais na minha vida, você tem que respeitá-la e tem que se respeitar e entender, opa, se a pessoa deixou claro que ela não me quer mais na vida dela, é um direito dela. Agora eu preciso me autopreservar e me autorrespeitar a ponto de que eu jamais vou correr atrás de uma pessoa que não me quer, que já deixou bem claro que não me quer na vida dela. Porque isso é fraqueza. Homens não podem agir dessa forma. Homens vieram para liderar. Homens vieram para liderar nações, cara. Então, assim, se você é esse tipo de cara, eu tô correndo atrás da minha ex enquanto ela tá com outro cara, isso caracteriza você um homem fraco. O seu valor como homem diminui quando você faz esse tipo de coisa, por mais difícil que seja. Então, a gente precisa entender essa impermanência para que a gente possa passar por esse processo de luto com mais facilidade, mais rapidez e entender que tudo nessa vida passa independente do que te aconteça. Cara, eu, saí do trabalho que eu tava 30 anos e eu achei que ia me aposentar lá, mas não rolou. Cara, isso faz parte da natureza humana e você tem que saber lidar com isso, independente daquele sentimento ruim que você sente ou não. Aí eu recebo muitas perguntas lá no meu Instagram, no TikTok. Cara, eu vou esquecer minha ex? Cara, você não vai esquecer tua ex, isso é impossível. Segundo Freud, você tem que se lembrar da outra pessoa sem sentir dor. Ou seja, você vai ter aquela memória aqui dentro, mas aquilo não te corrói mais, aquilo não te faz mal
como fazia quando você terminou esse relacionamento, onde você estava passando por aquele processo maçante de luto. O fim de um relacionamento, ele não acontece da noite para o dia. O seu relacionamento já não estava tão bom e por isso o outro lado, ou você decidiu cessar esse relacionamento. Só que você precisa analisar com frieza, porque quando você termina com a pessoa que você realmente ama, você sente uma certa abstinência sobre essa pessoa, como se fosse uma bebida, como se você fosse viciado em álcool ou em algo parecido. E é por isso que é tão difícil ficar longe daquela pessoa. Só que isso passa depois de um determinado tempo. Só que você precisa ter paciência e enxergar as possibilidades que você tem à sua volta agora que você terminou esse relacionamento. Opa, eu não tinha tempo para me exercitar. Eu vou me exercitar. Eu não tinha tempo para me desenvolver intelectualmente. Opa, vou comprar livros e vou ler no tempo vago que eu tenho. Opa, domingo eu passava com a minha ex-esposa, com a minha ex-mulher, ou com o seu ex-esposo, ou com o seu ex-namorado. Domingo eu vou conhecer um lugar novo que eu sempre tive vontade de conhecer. Você vai trocando as coisas que você fazia. E esse processo, cara, você não percebe quando ele passa. Você só acorda um dia e você fala, opa, eu superei o fim do relacionamento. E, cara, eu já não sinto mais nada pela outra pessoa. E muitas das vezes, cara, você como um homem vai me entender. Porque eu tenho amigos próximos e eu dou mentoria sobre isso. Você só quer que a outra pessoa siga o caminho dela bem e que você também siga o seu caminho, porque isso faz parte da natureza humana. E quando esse processo de luto termina, você analisa aquele cenário todo e você vê, cara, eu sofri por algo tão banal, né, cara? Muitas das vezes passam 5, 10 anos, você fala, cara, eu sofri daquela forma. Se fosse hoje, eu não sofreria daquele jeito. Só que assim, você não tinha o conhecimento que você tem, porque foi necessário que você passasse por aquilo naquela época para que você obtesse esse conhecimento que você tem hoje. É um processo que eu posso te afirmar, cara. Ele é longo, mas ele passa. E quando ele passa, cara, você se vê alegre, você se vê feliz. Você pode até se ver mais feliz do que você estava quando você estava dentro daquele relacionamento. É uma coisa de louco. Só que você precisa ter paciência e entender a impermanência das coisas. O relacionamento, cara, ele tem começo, meio e fim. Assim como todas as coisas. A sua vida também é assim. Você nasce, você cresce, você vive e você morre. Tudo isso está de acordo com a natureza do universo e não tem como você mudar. E é a mesma coisa no relacionamento. Você entra nesse relacionamento, muitas das vezes você casa, só que você não tem a garantia que a outra pessoa vai permanecer ao seu lado durante toda a vida, até envelhecer, até vocês ficarem velhinhos, porque você não tem controle sobre o outro. Você não tem controle sobre as ações das outras pessoas. É isso que eu quero que vocês entendam. As pessoas acordam com sentimentos confusos todos os dias. E pode ser que sua esposa ou teu esposo acorde um dia e fala, cara, eu não quero mais esse relacionamento, eu não estou bem, eu quero seguir o meu caminho. Você tem que estar forte o suficiente, você tem que entender a impermanência das coisas para que você aceite isso e siga teu caminho, que é isso que vai fazer você crescer como pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito, cara, que é a seguinte: aceite o que vier a ti, tire o máximo de aprendizado com isso e siga em frente. Não tem outro caminho. Ah, mas e se eu for atrás dela? Ah, e se eu for correndo atrás dela, será que ela volta para mim? Ela não vai voltar para você porque ela já deixou claro que não te quer na vida dela. E você, como um homem, você tem que respeitar a decisão de uma mulher. Você não tem que segui-la, você não tem que mandar mensagem, você não tem que ficar ligando para encher o saco dela. Se ela cessou o relacionamento com você, você deixa ela seguir em frente, porque é isso que um homem faz. Um homem tira o máximo de aprendizado possível e segue em frente, independente do que ele sente aqui no peito. Ah, eu amo ela, então ela não pode. Ela pode ir embora independente do seu sentimento. E é por isso que você precisa entender o que eu estou falando aqui, para que você deixe ir. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem nessa vida é deixar ir. E você vai precisar, muitas das vezes nessa vida, deixar ir quem você gostaria de ter por perto. E isso também faz parte da natureza humana. E isso você tem que entender com resiliência e entender que você é ser humano e você vai ter que passar por essas coisas, independente se você quer ou não. O primeiro vídeo que eu fiz para vocês aqui, eu alonguei ele um pouco mais para vocês entenderem um pouco mais sobre a impermanência das coisas. No próximo vídeo eu vou falar mais detalhadamente sobre o fim de um relacionamento e como você faz para passar por esse processo de luto, como você faz para poder focar nos seus objetivos, mesmo sentindo essa dor que você está sentindo, e entender que as coisas acontecem porque realmente tem que acontecer e já estava escrito na eternidade o que você passaria ou não aqui nessa terra. Se vocês realmente refletiram e chegaram à conclusão
de que isso que eu falei aqui é real, se inscreve aqui no meu canal. Se você acha que o que eu falei aqui faz sentido, se inscreve aqui no meu canal, porque eu vou falar de relacionamento diariamente aqui para vocês.